Bom dia! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos começar a nossa aula de língua portuguesa e eu gostaria que vocês pegassem a apostila e abrissem na página 48. Professora, o que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos falar sobre o tempo. De onde vem essa história de tempo? Se eu perguntasse isso para vocês e vocês pudessem me responder, vocês falariam assim para mim: "Ai, professora, eu acho que o tempo voa. O tempo passa muito depressa. Eu nem consigo realizar as minhas atividades que eu planejei", né? Ou então poderiam me responder: "Ai, professora, o tempo passa muito devagar. Nossa, eu fico lá horas e horas e o tempo não passa, né? Não chega logo o que eu quero, algo que eu planejei para mim." Então, se nós fôssemos pensar em uma resposta exata de onde vem essa história de tempo, a gente ficaria aqui horas pensando: ai, quando surgiu? Então, não existe uma resposta adequada para isso. Porém, como eu tenho vários alunos curiosos, né? Talvez um de vocês já foi correndo lá na internet, no computador, e clicou: de onde vem essa história de tempo? Dizem as narrativas da mitologia grega. O que é mitologia grega, professora? São aquelas narrativas maravilhosas, né, da vida dos deuses, onde eles eram adorados pelas suas características bem semelhante à do ser humano. Então os deuses daquela época, né, eles tinham semelhanças muito, muito com o ser humano. Eles se apaixonavam, eles lutavam e eles tinham alguns poderes, né? Onde as pessoas davam esses poderes e diziam que eles eram imortais até. Então, diante disso, da mitologia grega, nós temos um deus do tempo, o guardião do tempo. Tá? Então, esse guardião do tempo, ele é chamado de Cronos. Tá? E Cronos, se a gente for parar para pensar, a palavra cronologia, a palavra cronômetro, está relacionada com o tempo. Então, Cronos é um deus que tem o poder do tempo, tá? Segundo a mitologia grega. Antigamente, a busca da informação era através dos livros e enciclopédias. E hoje? Vamos parar um pouquinho para pensar em relação ao tempo. Hoje, quando eu quero uma informação, quando eu quero selecionar uma informação, pesquisar alguma coisa, eu gostaria de saber como são as crianças que vivem na Inglaterra. Elas usam uniformes na escola. Eu vou na internet, eu busco essa informação, eu vou selecionar e eu vou divulgar no momento preciso. Se algum dia alguém perguntar ou surgir um assunto, eu sei como explicar, porque eu já pesquisei, né? Porque eu sou uma aluna muito curiosa. E antigamente, quando a gente ia fazer uma pesquisa, a gente ia no centro cultural, em uma biblioteca, a gente pegava um livro, uma revista, para poder estar pesquisando o assunto. Hoje não, né? Então, com o passar do tempo, as coisas vão mudando, né? E é esse tempo que nós vamos estudar hoje. Qual é a nossa relação com o tempo? Em seguida, aparece para vocês um texto. E esse texto vai falar sobre Cronos. Cronos, o tempo. Ou seja, mais forte que um titã. Dizem que Cronos, o guardião do tempo, um dos incríveis titãs, sempre foi muito poderoso. Ele era filho de... Coloquem, por gentileza, Urano. E de Gaia. Imagine ter o poder de controlar o tempo. Isso sim é ser forte.
Então, Cronos, ele era um titã, um deus da mitologia grega. E esse Cronos, ele tinha o poder de controlar o tempo. Por isso ele era considerado um guardião do tempo. Cronos tinha tanto medo de perder esse poder, mas tanto medo, que devorava todos os filhos que tinha. Só um deles, Zeus, é que conseguiu se salvar, protegido por sua mãe, Reia. Colocaram? É claro que essa historinha é uma história, é um mito, né? Então ele fala que ele devorava os filhos dele, mas isso tudo a gente sabe que é um mito, que faz parte de uma narrativa, da mitologia grega, tudo bem? Parece que ela embrulhou uma pedra num pano e fez Cronos engolir a pedra no lugar do pequeno Zeus. Que esperta! Um Deus que engole os filhos. Será que o tempo também não engole a gente? Nesse momento, o texto pede para a gente fazer uma relação com a nossa vida, né, no nosso dia a dia. Será que a gente desperdiça tempo? Será que a gente poderia estar aproveitando o tempo de uma forma mais saudável? Será que a gente faz coisas boas pra gente? A gente se ocupa de coisas saudáveis? Ou será que o tempo, como diz o Cronos, o nosso guardião do tempo, será que ele também engole a gente, igual ele engoliu os seus filhos? Temos horário de acordar, de almoçar, de sair e de chegar. Temos horário para tudo. É como se Cronos estivesse ao nosso lado durante todo o dia para tomar conta da gente. Mas sabe, podemos ser ainda mais poderosos do que ele. De que maneira, professora? Organizando a nossa vida, organizando o nosso tempo, o nosso espaço, né? Fazer coisas boas, ter boas atitudes, fazer o bem, pensar positivo. Quando aproveitamos o nosso tempo, agora eu estou lá no texto. Quando aproveitamos o nosso tempo fazendo o que amamos, ao lado de quem nos quer bem, vencemos Cronos. Então, quando ele fala que nós vencemos Cronos, significa que o tempo não vai passar rápido, que ele não vai engolir a gente e a gente vai ficar sem fazer coisas boas. Nossa, o ano passado eu não fiz nada legal, nada divertido. O ano passado eu aprendi a andar de skate. O ano passado eu aprendi a andar de patins, né? Eu utilizei meu tempo para coisas boas. Quando nos damos tempo para respirar fundo, ouvir uma música ou silêncio, também vencemos Cronos. Então não precisa só ficar, eu tenho que me movimentar, tenho que correr, tenho que fazer isso para aproveitar o tempo. Às vezes ouvir uma música, ficar um pouquinho no silêncio, também é uma forma de aproveitar o tempo. Então, conselho, desacelere, aproveite cada momento e você será mais forte que um titã. Continuando, vocês vão ver que agora nós vamos falar sobre pontuação, vírgulas. Professora, eu uso vírgula no meu texto. No momento que eu estou fazendo a redação, eu estou utilizando vírgulas. Porém, será que eu estou utilizando de uma maneira adequada, correta? Olha, para a gente ficar bom mesmo, a gente tem que a gente tem que ir treinando, né? Com o tempo a gente vai treinando e vai saber o momento exato de usar a vírgula. Não se preocupem, hoje nós vamos estudar o conceito. As vírgulas devem ser empregadas para isolar expressões explicativas. Então vocês vão pegar a apostila na página 49. Na página 49, ele deu alguns exemplos. Então eu vou ler para vocês pausando o momento da vírgula, tá? Oceano, céus, Crio, Hiperion, Japeto, Tétis, Febe, Temis, Teia e Mimócene são os outros 11 titãs. Percebam que nesse momento houve o quê? O uso da vírgula.
justamente porque eu queria explicar uma expressão. Eu coloquei para vocês aqui no slide um exemplo bem fácil. Por exemplo, Renata, vírgula, a coordenadora da escola está na cozinha. Então, quando eu utilizei vírgula, a coordenadora da escola, percebam que nesse momento eu expliquei quem era a Renata. Quem é a Renata? A coordenadora da escola, tá bom? Em que momento também aparece a vírgula para mim? As vírgulas separam os termos de uma enumeração. Por exemplo, fui ao mercado e comprei batata, cenoura, beterraba, tomate e alface. Então, são termos de uma enumeração. Eu também vou utilizar a vírgula. Então, lá na página 49, vocês vão dar uma lida, tá? Vocês vão ler e vão ver quais são os enunciados e a explicação de cada enunciado. Em seguida, vocês vão fazer os exercícios da página 50 e da página 51. O exercício 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se vocês não conseguirem, não se preocupem, tá? Não precisa ficar desesperado. A gente vai ter momento de correção. Eu volto daqui a pouco um outro vídeo. Eu vou fazer a correção e depois a gente vai ter um momento da nossa aula, do nosso chat ao vivo e vocês vão poder estar tirando todas as dúvidas. Tudo bem? Daqui a pouco eu volto com a correção. Beijos!